A graça e a paz, povo de Deus, família abençoada. Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família. Eu quero deixar uma palavra de Deus ao seu coração para reflexão sua nesse dia, uma palavra que está registrada no livro do Salmo 73, porque nós estamos vivendo, querido, um cristianismo opaco, sem vida e muitas vezes sem verdade. Pregadores têm dito por aí que se nós determinarmos, se nós reivindicarmos, se nós exigirmos ou mandarmos, as coisas acontecerão como se fosse um toque de mágica. Não é assim que nós temos ouvido? E nós sabemos que os problemas existem e às vezes ele vem com uma intensidade tamanha que às vezes chega a nos sufocar. Querido, de uma coisa é certa: o dia mau existe e ele pode bater na porta de qualquer um de nós, seja você crente ou não crente, servindo a Deus ou não servindo a Deus, tendo fé ou não tendo fé. A Bíblia diz que o sol nasce para todos, para aqueles que servem, para aqueles que não servem, para aqueles que sacrificam e para aqueles que não sacrificam. Querido, a diferença é como nós vamos passar o dia mau. E eu quero mostrar para vocês um homem que é muito parecido conosco, comigo e com você. Um homem que colocou aqui um texto registrado que traz uma reflexão à nossa vida muito profunda, porque ele escreve aqui a sua história muito parecido à nossa história. É o salmista, um salmista chamado Asaf, muito conhecido. Ele deixou aqui um legado de 12 salmos, cuja nome Asaf significa Deus apoderou-se dele. Esse homem extremamente usado por Deus, um levita extremamente usado por Deus, e que tinha sobre ele as bênçãos do Senhor. Mas observe que quando ele estava com aproximadamente 80 anos, ele escreve esse salmo. Esse foi um dos 12 salmos que ele deixou registrado na Bíblia, e ele começa o seu salmo dizendo assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Aí ele diz assim: mas quanto a mim, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que eu me desviasse os meus passos. Ou seja, pouco me faltou para que eu me desviasse dos caminhos do Senhor. Por que Asaf estava tendo esse sentimento? Porque ele está declarando que quase ele se desviou dos caminhos do Senhor. Um homem que foi escolhido por Deus, separado por Deus, que tinha sobre ele a herança do Senhor, que era a presença eterna do Deus Altíssimo. Ele explica por quê. Porque eu invejava os arrogantes e eu comecei a observar a prosperidade dos perversos. Observe o que ele está dizendo aqui. Observe se isso não é muito parecido com muitas vezes as nossas vidas. Muitas vezes nas nossas lutas, nas nossas adversidades, às vezes nas dificuldades que nós estamos vivendo, nós começamos a colocar os nossos olhos na vida dos perversos, na vida dos ímpios, na vida daqueles que não temem a Deus, na vida daqueles que não servem a Deus, daqueles que não têm o temor de Deus no coração. E ele começou a observar, ele começou a ver que na vida do ímpio não lhe faltava nada. Eles tinham tudo em sobra. Eles tinham paz, eles tinham saúde, eles tinham do bom e do melhor, eles tinham prosperidade, eles tinham alegria. Ele começa a mostrar, eles não têm preocupação com nada. Ele não pensa no amanhã. E eles falam das coisas de Deus sem temor, porque eles não têm nenhuma dificuldade, eles não passam por luta, eles não passam por adversidade. Era isso que Asaf estava olhando
para o ímpio. E muitas vezes nós olhamos para o ímpio e comparamos com as nossas dificuldades, com as nossas lutas. Ele chega a dizer: será que Deus não vê isso? Será que Deus não está vendo isso? Aí no versículo 13 ele diz uma coisa que é terrível. Ele diz assim: com efeito, inutilmente eu conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência. Ele começa a duvidar de que o tempo dele com Deus não valeu a pena, porque ele dizia assim: porque eu continuo sendo afligido a cada manhã, continuo sendo castigado, eu continuo passando por dificuldade. Ou seja, já nessa idade, há quanto tempo servindo ao Senhor, já há quanto tempo na presença de Deus, e eu continuo passando por dificuldade, enquanto o ímpio, eu olho e não vejo ele sofrendo, ele passando por dificuldade, tudo ele tem, as suas riquezas, traz tudo para ele, do bom e do melhor, na hora que ele quer, como ele quer. Só que aí, Asaf, ele deixa um segredo, que esse segredo que eu quero deixar para você no seu coração nessa noite, que é o segredo da vitória. Ele diz assim: até que um dia eu entrei no santuário de Deus, então eu atinei para o fim deles. Ou seja, eu entrei na profundeza do meu espírito em Deus, eu entrei na intimidade com Deus, eu entrei no santuário do Altíssimo, e Deus me mostrou qual seria o fim deles. Aí ele começa a explicar aqui o que Deus tinha mostrado, que era o fim do ímpio. Ele diz que o fim do ímpio, que a vida do ímpio é como um sonho, que quando ele acordar, ele vai acordar como se estivesse dentro de um abismo, dentro de um pesadelo. Aí ele vai dizendo assim: como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, despertares, desprezará a imagem deles. Ou seja, aquele ímpio para Deus, aquele que não tem o temor no coração de Deus, ele não tem nenhum valor para Deus, que a vida dele é passageira, que a vida dele vai se acabar logo e vai ter um fim terrível, um fim trágico. Aí Asaf vai dizer assim: olha, quando o meu coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, eu era como um irracional na sua presença. Ou seja, Senhor, como eu fui ignorante, como eu fui irracional em fazer essas comparações com o ímpio. Aí Deus começa a mostrar para ele como será a vida daquele que serve a Deus, daquele que é fiel a Deus, daquele que não deixa os seus pés se resbalarem, daquele que não se desvia do caminho do Senhor, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades. Ele começa a dizer: tu me guias, Senhor, com um conselho, e depois me recebes na glória. Que tenho mais eu, senão a esperança do céu? Não há outro a quem me dar prazer nessa terra. Ele começa a encontrar prazer em Deus, porque Deus mostrou para ele o que vinha após a morte, o que vinha após esse sofrimento, o que vinha após essas aflições na sua vida. E aí ele começa a dizer assim: Deus é a minha fortaleza, é a fortaleza do meu coração e a minha herança. Por que ele diz isso? Porque em Números capítulo 18 e versículo 20, ele se lembra da promessa de Deus, que Deus diz assim: ó, os levitas não terão parte nas heranças, os levitas não receberão terra, os levitas não plantarão, os levitas não serão como os fazendeiros comuns, os levitas não terão herança de terra, de nada, porque eu, Deus, serei a vossa herança, eu serei a herança deles. E isso é tão tremendo que ele termina o salmo dizendo assim: ó, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus eu ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Querido,
Eu quero deixar essa palavra no seu coração nesse dia, sabe? Porque às vezes você pode estar passando nesse momento por luta, por aflições, por dificuldade, e às vezes você está com seus pés para se desviar da presença de Deus. Às vezes você está dizendo assim: já não suporto mais, eu não quero mais servir a Deus, eu não quero saber mais de igreja, eu não quero saber mais de ser crente, porque a dificuldade é grande, nada muda na minha vida, nada acrescenta na minha vida. Então essa palavra, meu filho, é para você, filha, é para você, sabe? Isso vai passar. Isso tudo vai passar, não demora, vai passar. E Deus vai dar a você coisas tão extraordinárias que os seus olhos nunca viram, seus ouvidos nunca ouviram, nunca chegou no teu coração, que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Agora, o fim do perverso, o fim daquele que não teme a Deus, o fim daquele que não ama o Senhor, daquele que não ama os princípios estabelecidos por Cristo na sua palavra, é um fim maléfico, é um fim de dor, é um fim de sofrimento. Então a palavra de hoje para você é essa: não desista, não desanime, continue, fique firme, que Deus é contigo. Ele nunca, como disse Asaf, Ele nunca vai te abandonar. Amém? Esse foi mais um maná diário com o pastor Charles da IBAMP, Igreja Batista Atalaia, Ministério da Palavra. Shalom.